Antes de qualquer batalha, antes de qualquer herói surgir, existe um silêncio pesado que ecoa após a morte de Josué. O povo de Israel agora caminha sem um líder fixo, sem uma voz central que una todas as tribos. Cada território tenta se organizar, mas a unidade começa a se desfazer lentamente. O livro de Juízes nasce exatamente nesse vazio de liderança. Ele não começa com glória, mas com incerteza. Não começa com vitória, mas com tensão. Deus ainda fala, mas o povo começa a ouvir menos. A terra foi conquistada, mas não completamente dominada espiritualmente. Inimigos permanecem, não só fora, mas dentro do coração do povo. Surge então a pergunta que guia todo o livro. O que acontece quando um povo que conhece a Deus decide viver como se não precisasse mais dele? Essa pergunta atravessa cada capítulo como uma espada invisível. Juízes não é apenas história, é espelho. Ele mostra ciclos que se repetem como uma maldição emocional e espiritual. Pecado, opressão, clamor, libertação e, novamente, pecado. Esse ciclo não é apenas nacional, é humano. Cada leitor se reconhece nele, mesmo sem querer. O livro começa avisando, sem dizer em palavras, que algo está fora do lugar. E quando algo espiritual sai do lugar, toda a vida começa a se desorganizar. O período dos juízes cobre aproximadamente 300 anos da história de Israel. Não existe rei, não existe governo centralizado, não existe exército nacional fixo. Cada tribo cuida do seu próprio território. As decisões são locais, emocionais e muitas vezes impulsivas. O povo vive misturado com nações pagãs que cultuam deuses violentos e sensuais. Essas culturas não são apenas vizinhas, elas começam a influenciar os costumes de Israel. Casamentos mistos se tornam comuns. Rituais estranhos começam a parecer normais. O que era proibido começa a ser tolerado. O que era tolerado começa a ser aceito. E o que era aceito começa a ser celebrado. Teologicamente, isso é chamado de sincretismo, misturar Deus com outros deuses. Israel não abandona Deus de uma vez, apenas o divide. E para Deus, ser dividido é o mesmo que ser rejeitado. Juízes mostra que o maior perigo não é negar Deus, mas relativizá-lo. O povo ainda fala de Deus, mas não vive para ele. Ainda conhece a lei, mas não a pratica. Ainda lembra das promessas, mas não confia nelas. O cenário está montado para o caos espiritual. E quando o espírito adoece, a sociedade inteira começa a sangrar. O livro de Juízes segue um padrão quase matemático. Primeiro, o povo se afasta de Deus. Depois, Deus permite que inimigos dominem Israel. Então, o povo sofre. No sofrimento, o povo clama. Deus se compadece e levanta um juiz. O juiz liberta o povo. O povo vive em paz por um tempo. O juiz morre. E tudo recomeça. Esse ciclo se repete inúmeras vezes. Não é falta de informação, é falta de transformação. O povo sabe o que é certo, mas escolhe o que é fácil. Espiritualmente, Juízes mostra que milagres não substituem caráter. Livramento não gera automaticamente fidelidade. Experiência com Deus não garante obediência contínua. O problema não está nas circunstâncias, mas no coração. Cada vez que o ciclo se repete, ele volta mais fraco. O arrependimento fica mais superficial. A idolatria fica mais profunda. A violência fica mais brutal. A confusão moral fica mais intensa. Deus continua fiel, mas o povo continua instável. Isso ensina que Deus nunca muda, mas o homem muda com facilidade. E quando o homem muda, quase sempre muda para pior quando se afasta da presença de Deus. Logo no início, vemos que Israel não expulsou completamente os povos da terra. Algumas tribos obedeceram parcialmente, outras foram negligentes, outras tiveram medo, outras simplesmente se acomodaram. O problema da obediência parcial é que ela parece obediência, mas não é. Deus havia ordenado uma separação clara, não por ódio às nações, mas para proteger Israel espiritualmente. Mas Israel escolheu conviver com aquilo que Deus mandou remover.
Eles fizeram alianças onde deveriam fazer ruptura. Eles negociaram onde deveriam confrontar. Teologicamente, isso mostra que a tolerância ao pecado sempre cobra um preço alto no futuro. O pecado que você poupa hoje governa você amanhã. Essas nações restantes se tornam armadilhas espirituais. Seus deuses seduzem, seus costumes confundem, seus valores corrompem. E Israel começa a copiar aquilo que deveria rejeitar. O povo não percebe a queda de uma vez. Ele escorrega lentamente. E escorregar é mais perigoso do que cair, porque ninguém percebe que está indo para o abismo. Quando Israel se entrega à idolatria, Deus não fica indiferente. Ele não é um Deus passivo. Ele reage não com ódio, mas com justiça. Ele permite que inimigos dominem Israel. Não como vingança, mas como correção. Na teologia bíblica, isso é disciplina, não abandono. Deus não retira sua aliança, mas retira a proteção. O povo então passa a sentir na pele aquilo que escolheu no coração. Eles queriam viver como as nações, então passam a sofrer como as nações. O sofrimento vira uma linguagem que o povo entende. Quando tudo vai bem, eles esquecem de Deus. Quando tudo vai mal, eles se lembram dele. Isso revela uma espiritualidade interesseira. Eles não buscam a Deus por amor, mas por necessidade. Mesmo assim, Deus escuta. Ele sempre escuta. Isso mostra que a graça de Deus é maior que a maturidade do homem. Ele responde até a orações imperfeitas. Ele age até em arrependimentos rasos. Mas cada libertação não muda o coração, apenas a situação. Os juízes não são reis, nem sacerdotes, nem profetas fixos. Eles são líderes levantados por Deus em momentos específicos. Cada juiz surge em uma crise. Eles não herdam cargos, são chamados por Deus. Alguns são fortes, outros fracos. Alguns são corajosos, outros cheios de medo. Alguns são moralmente exemplares, outros profundamente falhos. Isso ensina que Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir propósitos perfeitos. O poder não vem do juiz, vem de Deus. Quando o Espírito de Deus vem sobre eles, coisas extraordinárias acontecem. Mas quando o Espírito se retira, eles voltam a ser homens comuns. Isso mostra que o verdadeiro herói do livro não é nenhum juiz, é Deus. Os juízes são apenas instrumentos temporários. Eles não salvam por mérito próprio, mas por unção divina. Cada juiz carrega uma mensagem invisível. Deus ainda não desistiu do seu povo, mesmo quando o povo desiste dele. Com o passar do tempo, os juízes ficam cada vez mais estranhos. Suas histórias ficam mais confusas. Seus erros ficam mais graves. Suas famílias ficam mais problemáticas. Isso não é coincidência. É consequência do afastamento contínuo de Deus. Quanto mais o povo se distancia, mais os líderes refletem essa distância. A liderança é sempre o espelho do povo. Quando o povo se corrompe, os líderes também se corrompem. Juízes não idealiza seus heróis. Ele mostra suas falhas sem maquiagem. Isso é teologicamente importante, porque a Bíblia não cria mitos, ela revela a realidade. O livro mostra que não existe salvação humana definitiva. Cada juiz salva por um tempo, mas não transforma para sempre. Isso prepara o leitor para entender que Israel precisa de algo maior do que juízes temporários. Precisa de um rei, mas mais do que isso, precisa de um coração novo. Uma das frases mais importantes de Juízes é: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Essa frase não fala apenas de política, fala de moral. Ela descreve um povo sem referência espiritual. Quando Deus deixa de ser a verdade, cada pessoa vira a sua própria verdade. E quando todo mundo tem sua própria verdade, ninguém mais sabe o que é certo. O caos moral nasce da ausência de autoridade espiritual. Não é liberdade, é confusão. O livro mostra que viver sem Deus não gera autonomia, gera escravidão emocional, espiritual e social. As pessoas pensam que estão livres, mas estão presas aos próprios desejos. E desejos sem limites sempre destroem quem os segue. Essa frase é um aviso para todas as gerações.
Sempre que Deus deixa de ser centro, o homem vira caos. Mesmo com tanta desordem, Deus continua se manifestando. Ele envia anjos. Ele fala por profetas. Ele chama líderes improváveis. Ele responde ao clamor. Isso mostra que o silêncio de Deus nunca é abandono, é espera. Ele espera que o homem perceba o vazio que criou. Ele espera que o sofrimento gere reflexão. Ele espera que a dor desperte arrependimento. Deus não desiste rápido. Ele insiste mais do que qualquer pai humano. Cada libertação é uma nova chance. Cada juiz é uma nova oportunidade. Cada vitória é um convite ao retorno. Mas o povo insiste em repetir os mesmos erros, e isso levanta uma tensão que cresce ao longo do livro. Até quando Deus vai suportar? À medida que o livro avança, o cenário fica mais escuro. A violência aumenta. A idolatria se intensifica. A moral se dissolve. As histórias ficam mais pesadas e perturbadoras. Isso não é exagero literário, é realidade espiritual. O autor quer que o leitor sinta desconforto. Ele quer que você perceba que algo precisa mudar urgentemente. Ele prepara o terreno para uma grande virada na história de Israel. Juízes não é o fim, é a preparação para algo maior. Ele mostra o fracasso do modelo sem liderança central. Mostra o fracasso da espiritualidade sem compromisso. Mostra o fracasso da fé sem obediência. Tudo isso aponta para a necessidade de um novo tempo. Um tempo que ainda não chegou, mas que está sendo preparado silenciosamente. E é exatamente para esse ponto de tensão que a história continua caminhando. Quando tudo parece caminhar para o colapso, Deus age de forma inesperada. Ele não começa com um grande rei, nem com um exército poderoso. Ele começa com pessoas simples, quase invisíveis. O primeiro juiz surge como resposta ao primeiro grande clamor do povo. Israel está oprimido, humilhado e enfraquecido. Eles sentem o peso de ter abandonado a Deus. Então eles clamam, não por amor, mas por dor. E Deus responde. Surge Otniel, da tribo de Judá. Um homem comum, mas cheio do Espírito de Deus. Ele derrota o inimigo e traz paz por 40 anos. Mas a pergunta central permanece viva. Por que o povo só busca Deus quando a dor aperta? Essa pergunta ecoa como um trovão silencioso. O livramento não muda o coração, apenas muda a situação. O povo volta a viver em paz, mas não volta a viver em fidelidade. A paz externa não cura a doença interna. O problema não é político, é espiritual. Cada vitória sem transformação é apenas um adiamento do próximo desastre. O livro começa a mostrar que o maior inimigo de Israel não são as nações, é o esquecimento de Deus. E quando o homem esquece Deus, ele se torna o próprio inimigo. Depois da morte de Otniel, tudo se repete. Israel se afasta novamente de Deus. Deus permite que o rei Eglon de Moabe domine o povo por 18 anos. A opressão é longa, humilhante e cansativa. O povo clama outra vez. Deus levanta Eude, um homem canhoto, algo incomum e visto como fraqueza naquela cultura. Deus escolhe justamente aquilo que os homens desprezam. Eude entra sozinho no palácio do rei inimigo. Ele leva uma espada escondida. Ele fala com palavras suaves, mas carrega uma sentença escondida. Ele mata o rei e foge sem ser percebido. Israel se levanta e derrota Moabe. Essa história mostra que Deus não precisa de força óbvia para agir. Ele usa estratégia, surpresa e aquilo que parece fraqueza. Teologicamente, isso ensina que o poder de Deus se manifesta onde o homem menos espera. O livramento vem de forma inesperada, quase escandalosa. Deus quebra padrões humanos. Mas novamente, depois da vitória, o povo relaxa espiritualmente. Eles celebram a liberdade, mas esquecem do libertador. O ciclo continua vivo, silencioso e pronto para se repetir. Quando Israel cai outra vez, Deus levanta uma mulher, Débora. Em uma sociedade dominada por homens, Deus escolhe uma mulher como juíza e profetiza. Isso já é uma mensagem poderosa. Débora julga Israel debaixo de uma palmeira, símbolo de justiça e paz. Ela chama Baraque para liderar a batalha, mas ele tem medo.
Ele só aceita ir se Débora for junto. Isso mostra uma liderança frágil e dependente. Débora aceita, mas profetiza que a glória não será de Baraque. Deus derrota o exército inimigo, mas quem mata o general é uma mulher chamada Jael. Ela o mata dentro de sua própria tenda. Isso mostra que Deus dá honra a quem Ele quer. A história quebra expectativas culturais e espirituais. Deus não segue hierarquias humanas. Ele honra a fé, não posição. Débora canta um cântico de vitória que revela gratidão, mas também denúncia. Ela mostra que algumas tribos ajudaram e outras se omitiram. A omissão também é pecado. Quem não luta quando Deus chama, também se torna culpado. Essa parte mostra que não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem quando Deus ordena. Depois de Débora, o povo volta a se afastar. Agora os midianitas dominam Israel. Eles não apenas governam, eles roubam. Eles esperam Israel plantar, para depois destruir tudo. O povo vive escondido, com medo, empobrecido e humilhado. Eles se escondem em cavernas como animais acuados. A opressão agora é econômica, psicológica e espiritual. O povo clama novamente. Mas antes de enviar um libertador, Deus envia um profeta. O profeta não traz consolo, traz confronto. Ele lembra Israel de tudo que Deus fez e de tudo que eles esqueceram. Isso mostra que o problema não é ignorância, é ingratidão. Mesmo assim, Deus decide agir. Ele aparece a um homem escondido, malhando trigo às pressas. Esse homem se chama Gideão. Ele se vê como fraco, pequeno e insignificante. Mas Deus o chama de homem valente. Deus vê o que o homem ainda não é, mas pode se tornar. Gideão não acredita em si mesmo. Ele pede sinais, ele questiona, ele hesita. Mas Deus não o rejeita por isso. Deus trabalha com a fé imperfeita. Ele chama Gideão passo a passo. Primeiro, manda destruir o altar de Baal da própria família. Isso é mais difícil do que enfrentar o inimigo externo. O maior campo de batalha é dentro de casa. Gideão obedece de noite por medo. Mesmo assim, ele obedece. Deus aceita a obediência fraca, desde que seja real. Depois, Gideão junta um grande exército. Mas Deus manda reduzir. Primeiro ficam poucos. Depois ficam apenas 300 homens. Isso é para que ninguém diga que venceu por força própria. Deus quer deixar claro: a vitória é dele. Com tochas, cântaros e trombetas, eles derrotam um exército gigantesco. A vitória vem pelo medo que Deus lança nos inimigos. Gideão vence sem força militar, mas com poder espiritual. Isso mostra que Deus não precisa de números, precisa de dependência. Depois da vitória, Gideão se torna famoso. O povo quer fazê-lo rei. Ele diz que não será rei, mas age como se fosse. Ele manda fazer um éfode de ouro, algo que deveria ser usado apenas no culto a Deus. O éfode se torna uma armadilha espiritual. O povo começa a tratar aquele objeto como sagrado demais. Gideão começa bem, mas termina mal. Isso mostra que terminar bem é mais difícil do que começar bem. A fama é mais perigosa do que a perseguição. Muitos sabem sofrer, poucos sabem lidar com honra. Depois da morte de Gideão, seus filhos entram em conflito. Um deles, Abimeleque, mata quase todos os irmãos para se tornar rei. Ele governa com violência e traição. Isso mostra que quando a liderança nasce da ambição, ela sempre nasce manchada de sangue. O povo colhe aquilo que plantou espiritualmente. Abimeleque não é juiz levantado por Deus. Ele é líder levantado pela ambição humana. Ele usa mentira, violência e manipulação. Ele governa por 3 anos. Deus permite que um espírito de divisão entre ele e o povo surja. Traição gera traição. Violência gera violência. Ele morre de forma humilhante, atingido por uma mulher que lança uma pedra de moinho sobre sua cabeça. Ele pede para ser morto por um homem, para não dizerem que morreu por uma mulher. Mesmo na morte, ele se preocupa mais com honra humana do que com verdade. A Bíblia mostra que Deus faz a maldade voltar sobre a cabeça de quem a pratica.
Abimeleque colhe exatamente o que plantou. Isso mostra que Deus é justo mesmo quando parece silencioso. O mal pode prosperar por um tempo, mas nunca vence no final. Depois de Abimeleque, surgem juízes menos conhecidos. Eles governam por menos tempo e quase não têm histórias longas. Mas cada um mostra que Deus continua sustentando Israel. Mesmo quando ninguém percebe, Deus continua agindo. Esses juízes mantêm certa estabilidade, mas não trazem transformação profunda. Isso mostra que estabilidade sem avivamento é apenas pausa antes da queda. O povo vive, trabalha, casa, cria filhos, mas espiritualmente continua vazio. O pecado agora não é explosivo, é silencioso. E pecados silenciosos são os mais perigosos. Eles não assustam, mas matam devagar. O povo se acostuma com a ausência de Deus. E quando alguém se acostuma com a ausência de Deus, já está muito longe dele. À medida que avançamos, as histórias ficam mais pesadas. A violência cresce. A confusão moral aumenta. A idolatria se mistura com fé. O povo já não sabe mais distinguir certo e errado com clareza. Eles ainda falam de Deus, mas vivem como se ele estivesse distante. A fé vira tradição, não relacionamento. Os juízes já não são tão espirituais quanto antes. A presença de Deus já não é tão evidente. Isso cria uma sensação de que algo está se perdendo. O leitor sente que Israel está caminhando para algo muito grave. Cada capítulo adiciona uma camada de tensão. A pergunta cresce: até onde esse povo pode cair? E até quando Deus vai suportar? O livro agora caminha para suas partes mais perturbadoras. As histórias deixam de ser apenas guerras e passam a ser tragédias humanas. Traições, abusos, vinganças e loucura começam a dominar a narrativa. O pecado não é mais apenas idolatria, é brutalidade social. O povo que deveria ser luz agora começa a parecer mais escuro que as nações ao redor. Isso é o ponto mais doloroso. Quando quem deveria ser diferente se torna igual ou pior. O autor quer chocar o leitor. Ele quer que você sinta vergonha junto com Israel. Ele quer que você deseje que algo mude logo. Toda essa escuridão prepara o coração para desejar uma solução maior. Juízes está mostrando que o homem não consegue se salvar sozinho. Nem com líderes, nem com milagres, nem com libertações temporárias. Algo maior precisa acontecer, mas isso ainda não chegou. E é exatamente nessa estrada sombria que a história continua avançando. Quando a escuridão parece já ter atingido o máximo, a história mostra que ainda pode piorar. O povo continua vivendo, mas sem consciência espiritual. Eles ainda usam o nome de Deus, mas já não o conhecem de verdade. A fé virou tradição vazia. A obediência virou exceção. A pergunta agora ecoa mais forte: até onde um povo pode cair quando perde o temor de Deus? Essa pergunta guia tudo o que vem a seguir. O livro começa a mostrar que o problema não é apenas idolatria externa, mas corrupção interna. Não é só adorar outros deuses, é viver sem caráter. O mal agora não vem apenas dos inimigos, mas nasce dentro de Israel. A nação escolhida começa a agir como se não tivesse sido escolhida. A identidade espiritual se perde. A consciência se cala. O pecado deixa de assustar. O errado começa a parecer normal. O normal começa a parecer estranho. E quando isso acontece, o caos não é mais um acidente, é um estilo de vida. Juízes começa a mostrar que a maior tragédia não é perder guerras, é perder valores. E quando valores morrem, a alma da nação morre junto. Mais uma vez Israel se afasta de Deus. Eles agora servem vários deuses ao mesmo tempo. Baal, Astarote, deuses dos filisteus, dos moabitas e dos amonitas. Eles não abandonam Deus oficialmente, apenas o colocam como mais um entre muitos. Isso é a forma mais sutil de traição. Deus não aceita dividir sua glória. Ele permite então que os amonitas e os filisteus oprimam Israel. A opressão dura 18 anos. O povo sofre muito. Eles finalmente clamam. Mas dessa vez Deus responde de forma diferente. Ele lembra tudo que já fez e tudo que eles desprezaram. Ele diz, em essência: vocês me deixaram.
Agora clamem aos deuses que escolheram. Isso não é crueldade, é confronto. Deus quer que eles entendam o peso das próprias escolhas. O povo então se humilha. Eles jogam fora os deuses estrangeiros. Eles servem somente ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus se entristece com o sofrimento deles. Isso mostra que Deus não é frio. Ele sofre quando o povo sofre, mesmo quando o povo é culpado. Isso revela um Deus que ama mesmo sendo rejeitado. Para libertar Israel, Deus escolhe Jefté. Jefté é filho de uma prostituta. Ele é rejeitado pelos próprios irmãos. Ele é expulso de casa. Ele cresce como líder de homens sem pátria, homens feridos como ele. Ele se torna um guerreiro respeitado, mas continua sendo desprezado por sua origem. Quando Israel precisa de ajuda, vão atrás dele. Isso mostra a hipocrisia humana. Rejeitam quando não precisam, chamam quando estão desesperados. Jefté aceita, mas exige reconhecimento. Ele não quer ser apenas usado, quer ser restaurado. Deus o usa para libertar Israel. Jefté fala com sabedoria histórica, lembrando os direitos de Israel sobre a terra. Ele tenta resolver pela palavra antes da espada, mas o inimigo não escuta. Então a guerra vem. O Espírito do Senhor vem sobre Jefté. Ele faz um voto precipitado, prometendo sacrificar a primeira coisa que saísse de sua casa se vencesse. Ele vence. Mas quem sai de sua casa é sua própria filha. Essa história é pesada, dolorosa e cheia de tensão. Ela mostra que fé sem sabedoria pode se tornar tragédia. Deus nunca pediu esse voto. Foi iniciativa humana. Isso ensina que nem tudo que se fala em nome de Deus nasce de Deus. Jefté cumpre seu voto e a história não celebra isso. Ela relata com dor. A Bíblia não chama isso de vitória espiritual, chama de tragédia humana. Isso mostra que líderes também erram profundamente. E quando líderes erram, o preço é alto. O livro não esconde isso. Ele quer mostrar que a decadência espiritual gera decisões sem discernimento. Jefté vence fora, mas perde dentro. Ele derrota inimigos, mas destrói o próprio futuro. Isso mostra que nem toda vitória externa é vitória espiritual. Ele continua governando, mas carrega uma ferida invisível. Depois disso, ele entra em conflito com outra tribo de Israel. Israel começa a lutar contra Israel. Isso é o sinal máximo de decadência. Quando irmãos viram inimigos, a nação já não sabe mais quem é o verdadeiro adversário. Eles lutam entre si porque perderam o foco espiritual. Quando Deus deixa de ser o centro, qualquer coisa vira motivo de guerra. Depois de Jefté, surgem outros juízes menores. Eles governam pouco tempo. A Bíblia quase não fala deles. Isso mostra que a história agora não gira mais em torno de grandes libertações, mas de sobrevivência. Não é mais tempo de glória, é tempo de contenção. O povo não cresce espiritualmente, apenas não desmorona de vez. A fé está fraca, a obediência é rara, a liderança é instável. O povo vive sem direção clara. E quando não há direção, qualquer caminho parece certo. O autor começa a preparar o leitor para histórias que não falam mais de heróis, mas de horrores. Ele quer mostrar até onde a ausência de Deus pode levar uma sociedade. Cada capítulo vai ficando mais pesado, cada história vai ficando mais sombria. O leitor começa a sentir desconforto. Esse desconforto é intencional. É Deus gritando através do texto. Assim não pode continuar. Em meio ao caos, Deus anuncia o nascimento de um homem diferente, Sansão. Antes mesmo de nascer, ele é separado para Deus. Ele não pode beber vinho, nem cortar o cabelo. Ele é nazireu desde o ventre. Isso mostra que Deus ainda tem planos, mesmo em tempos de decadência. Sansão nasce como esperança. Ele recebe força sobrenatural. Ele nasce para começar a libertar Israel dos filisteus. Mas Sansão é uma mistura estranha de chamado santo e desejos descontrolados. Ele ama mulheres estrangeiras. Ele quebra regras. Ele brinca com o pecado. Mesmo assim, Deus o usa.
Isso mostra que Deus pode usar até pessoas cheias de falhas. Mas isso não significa que o pecado não terá consequências. Sansão é forte fisicamente, mas fraco emocionalmente. Ele vence leões, mas não vence desejos. Ele derrota exércitos, mas não domina o próprio coração. Sansão faz coisas incríveis. Ele derrota filisteus sozinho. Ele carrega portões da cidade. Ele se torna temido. Mas ele também se torna descuidado. Ele brinca com aquilo que o separa para Deus. Ele se aproxima demais do pecado. Ele acha que pode controlar o perigo. Ele se apaixona por Dalila. Ela não o ama, o usa. Ela insiste até descobrir o segredo da força dele. Sansão revela aquilo que deveria guardar. Isso mostra que o maior perigo não é o inimigo, é a confiança errada. Ele perde o cabelo, ele perde a força, ele perde a liberdade. Ele vira prisioneiro. Seus olhos são furados. Ele que olhava demais para o pecado agora não pode mais ver nada. Isso é simbólico. Quem não vigia os olhos espirituais acaba cego por dentro. Sansão preso é a imagem de Israel preso espiritualmente. Ambos foram separados por Deus, mas se entregaram ao pecado. Mesmo assim, o cabelo de Sansão começa a crescer. Isso simboliza que Deus ainda dá chance. Deus não desiste facilmente. Sansão se arrepende. Ele ora. Ele pede força mais uma vez. Ele derruba o templo dos filisteus e morre junto com eles. Ele vence mais na morte do que na vida. Isso é trágico e glorioso ao mesmo tempo. Mostra que Deus ainda cumpre seu propósito, mesmo com instrumentos quebrados. Mas também mostra que brincar com o pecado cobra um preço alto. Sansão é herói e aviso ao mesmo tempo. Depois de Sansão, a situação espiritual de Israel é caótica. O livro começa a mostrar histórias que não falam mais de libertação, mas de degradação moral. Idolatria doméstica, líderes religiosos corruptos, famílias quebradas. O povo não sabe mais o que é sagrado. Eles misturam fé com interesse próprio. Usam Deus como desculpa para pecar. Cada um faz o que acha certo aos próprios olhos. A fé virou ferramenta, não compromisso. A justiça virou opinião, não verdade. A nação agora vive sem bússola espiritual. E quem vive sem bússola não sabe se está avançando ou se perdendo. As próximas histórias não serão de guerra externa, mas de podridão interna. Não serão de inimigos estrangeiros, mas de irmãos destruindo irmãos. O livro caminha para mostrar o ponto mais baixo da história de Israel até então. O autor quer que você sinta nojo do pecado. Quer que você deseje mudança. Quer que você clame por algo melhor. Tudo isso está preparando o coração para entender que Israel precisa de algo mais do que juízes, mais do que força, mais do que milagres. Precisa de transformação profunda. Mas isso ainda não aconteceu. A história continua descendo. E é exatamente nesse caminho perigoso que ela agora avança. Agora a história entra em seu território mais sombrio. Não é mais sobre inimigos externos, é sobre a podridão que nasce dentro do próprio povo de Deus. O perigo agora não vem de fora, vem de dentro. A pergunta central se torna ainda mais pesada. O que acontece quando até quem deveria ser santo passa a viver como se Deus não existisse? A fé agora não é apenas fraca. Ela é usada para justificar o errado. O nome de Deus ainda é citado, mas seu caráter já não é refletido. O povo ainda tem altar, mas não tem temor. Ainda tem palavras religiosas, mas não tem obediência. Isso é mais perigoso do que a idolatria aberta, porque a idolatria disfarçada se parece com fé. O livro começa a mostrar histórias que não falam mais de libertação, mas de degradação. Não são histórias para inspirar. São histórias para alertar. O leitor começa a sentir vergonha alheia espiritual. Tudo isso é intencional. O autor quer que você perceba que o fundo do poço ainda não foi alcançado. Sempre há um degrau abaixo quando Deus é ignorado. E é exatamente para esse degrau que a narrativa agora desce. Surge a história de Mica, um homem que rouba a própria mãe. Quando ele devolve, ela consagra parte do dinheiro ao Senhor.
mas manda fazer uma imagem esculpida. Isso já mostra a confusão espiritual. Usar algo dedicado a Deus para fazer um ídolo. Mica monta um santuário particular em casa. Ele cria seus próprios objetos religiosos. Ele escolhe um de seus filhos como sacerdote. Depois, contrata um levita para ser seu sacerdote pessoal. Ele acha que agora Deus vai abençoá-lo. Isso mostra uma fé egoísta. Ele não quer servir a Deus, quer usar Deus. Ele não busca obediência, busca benefício. Ele cria uma religião sob medida para si mesmo. Isso é extremamente atual. Sempre que alguém molda Deus ao próprio gosto, está criando um ídolo, mesmo chamando esse ídolo de Senhor. A casa de Mica parece religiosa, mas é espiritualmente falsa. Não basta falar de Deus, é preciso obedecer a Deus. O texto mostra que a fé virou decoração, não transformação. O levita que aceita trabalhar para Mica mostra outra face da decadência. Líderes espirituais, sem caráter. Ele aceita ser sacerdote não por chamado, mas por salário. Ele troca vocação por conforto. Ele troca obediência por estabilidade. Ele não pergunta se aquilo agrada a Deus, apenas se aquilo lhe convém. Isso mostra que quando líderes se vendem, o povo se perde. Um líder sem temor gera um povo sem direção. Esse levita representa uma espiritualidade profissional, não espiritual. Ele exerce função, mas não vive propósito. Isso é mais perigoso do que não ter líder nenhum, porque ele dá aparência de fé, mas não essência. Ele fala de Deus, mas não anda com Deus. Ele se torna cúmplice da idolatria doméstica. Isso mostra que a decadência não é só do povo, é também dos guias. A tribo de Dan ainda não tinha conquistado seu território definitivo. Eles enviam espias para procurar uma terra melhor. No caminho, encontram a casa de Mica. Eles percebem que há ali um sacerdote. Eles pedem uma palavra de Deus, mas o fazem a um homem que já está fora da vontade de Deus. Ele responde o que eles querem ouvir. Isso mostra que quando alguém quer apenas confirmação, procura qualquer voz que concorde com ele. Eles seguem viagem, encontram uma cidade pacífica e resolvem atacá-la. Eles roubam os ídolos de Mica e levam o levita junto. O levita fica feliz, porque agora vai ser sacerdote de uma tribo inteira, não apenas de uma casa. Ele troca fidelidade por promoção. Isso mostra que a ambição espiritual é tão perigosa quanto a ambição material. A tribo de Dan conquista a cidade e instala ali a idolatria. Uma tribo inteira passa a adorar ídolos feitos por homens. Isso mostra que um erro pequeno pode virar um sistema grande. Uma idolatria doméstica vira idolatria nacional. A tribo de Dan passa a ter templo, sacerdote e rituais. Tudo parece religioso, mas Deus não está ali. Isso mostra que é possível ter estrutura sem presença. É possível ter culto sem Deus. É possível ter fé sem verdade. O texto quer mostrar que a forma nunca substitui o conteúdo. O povo agora vive uma espiritualidade artificial. Eles se sentem seguros, mas estão perdidos. Eles acham que Deus está com eles, mas estão seguindo um ídolo. Isso é uma das piores formas de engano espiritual. Pensar que está certo quando está completamente errado. A religião agora não salva, ela engana, ela dá falsa paz. E falsa paz é mais perigosa que guerra, porque ninguém se prepara para lutar quando acha que está tudo bem. Outra história começa com um levita viajando com sua concubina. Eles precisam passar a noite em uma cidade da tribo de Benjamim. Ninguém quer hospedá-los, até que um homem idoso os acolhe. Isso mostra que até a hospitalidade, valor básico da fé, estava morrendo. À noite, homens da cidade cercam a casa e pedem para abusar do levita. O pecado agora não é apenas idolatria, é perversão extrema. O levita entrega sua concubina para salvar a si mesmo. Ela é violentada a noite inteira e morre. Isso é brutal, chocante e propositalmente perturbador. O texto quer causar repulsa. Ele quer mostrar até onde o pecado pode levar uma sociedade que abandonou Deus. Aquilo que antes era inimigo externo, agora vive dentro do próprio povo.
O levita corta o corpo da mulher em 12 partes e envia para todas as tribos. Isso choca Israel inteiro. Eles se reúnem para julgar o caso. A tribo de Benjamim se recusa a entregar os culpados. Eles protegem o pecado por orgulho tribal. Isso mostra que quando o orgulho é maior que a justiça, a nação se destrói por dentro. Israel decide lutar contra Benjamim, irmão contra irmão, tribo contra tribo. O povo de Deus se transforma em inimigo de si mesmo. Essa é a consequência final da decadência espiritual, autodestruição. Não é Satanás que destrói Israel aqui, é Israel que se destrói. A guerra é sangrenta, milhares morrem. No começo, Israel perde batalhas mesmo tendo perguntado a Deus. Isso mostra que perguntar não é o mesmo que obedecer. Eles queriam aprovação, não direção. Depois, Deus permite que eles vençam. A tribo de Benjamim quase é exterminada. Só restam alguns homens. Israel percebe que foi longe demais. Eles se arrependem, mas o estrago já foi feito. Isso mostra que arrependimento tardio não desfaz todas as consequências. Algumas marcas ficam, algumas dores permanecem, algumas perdas não voltam. Agora Israel tenta arrumar uma solução para que a tribo de Benjamim não desapareça. Mas eles tentam resolver com esquemas estranhos, não com princípios santos. Eles fazem votos precipitados, depois criam planos para quebrar esses votos sem assumir culpa. Isso mostra que quando a espiritualidade está fraca, até as soluções são erradas. Eles querem consertar o pecado com mais pecado. Querem corrigir a injustiça com novas injustiças. Isso mostra que sem Deus no centro, até boas intenções viram erros. O livro agora está no seu ponto mais baixo. Violência, idolatria, corrupção, abuso, guerra civil e confusão moral. Tudo isso dentro do povo escolhido. O autor quer que você sinta peso, quer que você deseje mudança, quer que você entenda que esse modelo falhou. Juízes mostra que sem liderança espiritual verdadeira, sem obediência profunda, sem temor real, o homem sempre cai. Ele quer preparar o coração para algo novo, algo diferente, algo maior, mas isso ainda não chegou. O livro não termina com resposta, termina com uma ferida aberta, uma pergunta ecoando. Quem pode salvar um povo que não consegue nem se salvar de si mesmo? E é com essa tensão viva que a história continua avançando. Depois de tanto sangue, vergonha e confusão, o povo continua vivendo, mas como quem anda sem alma. Eles respiram, trabalham, constroem casas, criam filhos, mas espiritualmente estão vazios. O maior perigo agora não é a guerra, é a normalização do caos. A pergunta central se torna inevitável. Como um povo escolhido por Deus conseguiu chegar a um ponto em que já não sente mais o peso do pecado? O mal já não choca como antes. A violência já não assusta como deveria. A idolatria já não causa espanto. Tudo virou rotina. E quando o pecado vira rotina, ele deixa de ser combatido. Ele passa a ser aceito. O livro mostra que a decadência não acontece de repente. Ela acontece por acostumamento. O coração vai se endurecendo sem perceber. A consciência vai se calando aos poucos. E quando percebe, já está vivendo algo que antes consideraria impensável. Israel agora vive nesse estado. Não é um povo em rebelião aberta. É um povo em indiferença espiritual. E a indiferença é mais mortal que a revolta. Porque não luta nem contra Deus, nem por Ele. Depois de tantos erros, algo começa a acontecer. Deus fala menos. Não porque deixou de existir, mas porque o povo deixou de ouvir. O céu continua aberto, mas os ouvidos estão fechados. A ausência de direção clara começa a ser sentida. Não surgem mais grandes libertadores. Não surgem mais grandes sinais. O povo vive de memórias antigas. Eles falam do que Deus fez, mas não do que Deus está fazendo. Isso mostra que viver apenas de passado espiritual é sinal de morte presente. A fé que não se renova se torna tradição vazia. O silêncio de Deus não é castigo direto, é consequência. Quem não escuta, para de ouvir. Quem não obedece, para de discernir. Deus não grita onde ninguém quer escutar.
Ele respeita até a rejeição. Esse silêncio cria um vazio perigoso, e o vazio espiritual sempre será preenchido por alguma coisa. Se não for por Deus, será por desejos, ídolos ou violência. Uma geração começa a morrer. Outra cresce. E essa nova geração já não conhece o Senhor como a anterior conhecia. Não. Porque Deus mudou, mas porque os pais não ensinaram mais com a vida. Eles contaram histórias, mas não viveram princípios. Eles falaram de fé, mas praticaram conveniência. Isso gera filhos confusos. Filhos que sabem nomes bíblicos, mas não sabem obedecer. Filhos que conhecem histórias, mas não conhecem Deus. Isso mostra que fé não se herda automaticamente. Ela precisa ser vivida diante dos olhos. A próxima geração aprende mais com atitudes do que com palavras. Israel agora colhe filhos que refletem pais espiritualmente fracos. A decadência não é apenas presente, é futura. Ela está sendo plantada nas crianças. Isso é talvez a parte mais trágica. Quando o pecado não destrói só quem vive agora, mas também quem ainda vai viver. O povo ainda se reúne, ainda tem rituais, ainda fala de Deus, mas tudo isso virou costume cultural. Não é mais encontro com o sagrado, é hábito social. Ir ao culto já não muda ninguém. Fazer sacrifício já não transforma ninguém. Falar de Deus já não assusta ninguém. Isso mostra que quando a fé vira rotina, ela perde o poder de confronto. Ela vira decoração espiritual. Algo bonito, mas inútil. O coração já não treme diante de Deus. A alma já não se dobra. O arrependimento virou discurso, não mudança. Isso cria uma sociedade que parece religiosa, mas vive como pagã. Uma sociedade que tem nome santo, mas prática profana. Juízes mostra que esse tipo de fé é mais perigoso do que a incredulidade aberta, porque ela engana quem vive nela. Israel foi chamado para ser diferente, para ser luz entre as nações, para mostrar como é viver sob o governo de Deus. Mas agora eles querem ser iguais. Eles copiam costumes, copiam valores, copiam pecados. O desejo de parecer com o mundo é mais forte que o desejo de agradar a Deus. Isso mostra que o problema não é falta de identidade, é rejeição dela. Israel sabe quem é, mas não quer ser. Eles preferem ser comuns do que santos. Preferem ser aceitos do que separados. Isso revela um coração que teme mais o homem do que a Deus. Quando a aprovação humana vira prioridade, a obediência divina vira peso. E tudo que vira peso acaba sendo abandonado. O pecado agora não traz apenas sofrimento visível, mas destruição invisível. Ele destrói relacionamentos. Ele destrói confiança. Ele destrói sensibilidade espiritual. As pessoas se tornam mais duras, mais frias, mais egoístas. A compaixão diminui. A justiça vira interesse. A verdade vira opinião. O amor vira troca. Isso mostra que o maior estrago do pecado não é externo, é interno. Ele muda quem a pessoa é. Ele rouba a imagem de Deus do coração. Ele transforma homens em sombras do que deveriam ser. Israel agora vive cheio de gente viva por fora e morta por dentro. Mesmo em silêncio, Deus não está ausente. Ele vê cada escolha. Ele vê cada injustiça. Ele vê cada coração. O livro não diz isso diretamente, mas mostra nas consequências. Nada acontece por acaso. Cada queda tem raiz. Cada tragédia tem semente. Deus continua sendo justo mesmo quando parece distante. Ele não esquece. Ele não ignora. Ele não se perde. O homem pode perder Deus, mas Deus nunca perde o homem de vista. Isso cria uma tensão silenciosa. Até quando Deus vai apenas observar? Até quando Ele vai permitir que o povo colha o que planta? Essa pergunta começa a pairar sobre toda a história. O povo agora está cansado. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Cansado de guerras, cansado de confusão, cansado de crise. Mas não cansado do pecado. Eles se acostumaram a viver mal. E quando alguém se acostuma a viver mal, já não deseja viver bem. O bem parece difícil demais. O certo parece pesado demais.
O errado parece confortável. Isso mostra que o pecado não só destrói, ele vicia, ele cria dependência, ele cria apego. Israel agora vive preso a um estilo de vida que o machuca, mas que ele não quer largar. Mesmo em meio a tanta escuridão, começa a surgir um sentimento estranho: insatisfação. Algumas pessoas começam a sentir que aquilo não é vida, que aquilo não é o plano de Deus, que aquilo não é o que foi prometido. Ainda são poucos, mas existem. Eles olham para trás e veem o que foi perdido. Eles percebem que algo precisa mudar. Eles ainda não sabem como, nem quando, nem por quem, mas sabem que do jeito que está, não pode continuar. Esse sentimento é pequeno, mas é poderoso, porque toda grande mudança começa como um incômodo no coração. Juízes não termina com resposta, termina com vazio. Um vazio que grita por solução, um vazio que pede direção, um vazio que implora por liderança verdadeira. O livro mostra tudo o que não funciona: fé sem obediência, liderança sem Deus, povo sem identidade, religião sem verdade. Agora o leitor está preparado para desejar algo diferente. Algo que não seja apenas mais um juiz. Algo que não seja apenas mais uma libertação temporária. Algo que mude o coração, não só a situação. Mas isso ainda não chegou. A história ainda está aberta. O clamor ainda está no ar. E é exatamente nesse silêncio cheio de expectativa que o próximo capítulo da história de Israel começa a ser preparado. O silêncio pesa mais do que o grito. Quando não há direção, até o barulho confunde. Israel agora vive sem voz clara, sem liderança firme, sem referência espiritual. O passado parece distante, o futuro parece vazio. O povo caminha, mas não sabe para onde. A pergunta central ecoa como um vento frio: quem guiará um povo que não sabe mais ouvir a Deus? Eles ainda usam seu nome, mas não reconhecem sua voz. Ainda repetem rituais, mas não praticam justiça. Ainda falam de aliança, mas vivem como estranhos a ela. A fé virou memória, não experiência. O coração virou pedra, não altar. O medo agora não é dos inimigos, é do vazio. Porque o vazio pede preenchimento. E quem não se enche de Deus, se enche de qualquer coisa. Israel começa a buscar soluções humanas para problemas espirituais. Começa a confiar mais em força do que em fé. Começa a desejar mais controle do que dependência. E isso prepara o cenário para uma mudança perigosa. Uma mudança que parece solução, mas pode ser apenas outro erro. O povo começa a cansar da instabilidade. Eles querem previsibilidade. Querem alguém visível para seguir. Querem um sistema que funcione sem precisar depender tanto de Deus. Isso é sutil, mas profundo. É o desejo de substituir fé por estrutura. Eles querem regras claras, líderes fixos, comando constante. Não querem mais viver esperando que Deus levante alguém quando Ele quiser. Querem decidir por si mesmos. Isso mostra que o problema não é falta de fé, é falta de paciência. Eles não confiam mais no tempo de Deus. Querem acelerar aquilo que Deus constrói devagar. Isso nasce de um coração ferido por muitos fracassos. Eles associam dependência de Deus com instabilidade, quando na verdade a instabilidade vem da desobediência. Mas eles não veem isso. Eles veem apenas o cansaço. E quando alguém está cansado, aceita quase qualquer promessa de descanso, mesmo que esse descanso seja falso. Israel começa a lembrar apenas das partes boas do passado. Lembram das vitórias, mas esquecem das derrotas causadas pelo pecado. Lembram dos heróis, mas esquecem dos erros que levaram à queda. Essa memória seletiva cria uma visão distorcida. Eles pensam que o problema foi falta de líder, não falta de fidelidade. Pensam que o problema foi falta de sistema, não falta de temor. Isso é perigoso, porque quem erra no diagnóstico erra também no remédio. Eles começam a idealizar modelos humanos. Olham para outras nações e veem reis, exércitos, organizados, fronteiras estáveis. Eles não veem o preço espiritual que essas nações pagam. Só veem a aparência de ordem.
Querem copiar o que funciona por fora, sem entender o que destrói por dentro. Isso mostra que o coração humano é facilmente seduzido pelo visível. Ele troca o invisível eterno pelo visível temporário. Troca promessa por aparência. Troca fé por segurança falsa. A relação com Deus agora não é mais de entrega, é de negociação. O povo quer que Deus funcione conforme suas expectativas. Quer que Ele abençoe sem corrigir. Quer que Ele proteja sem governar. Quer que Ele ajude sem mandar. Isso não é fé, é uso. Eles querem Deus como ferramenta, não como Senhor. Isso mostra que a fé foi rebaixada à utilidade. Se funciona, serve. Se confronta, incomoda. E tudo que incomoda acaba sendo afastado. Deus começa a ser visto como obstáculo para a autonomia humana. O povo não quer mais depender, quer mandar. Não quer mais ouvir, quer decidir. Não quer mais esperar, quer agir. Isso cria uma tensão silenciosa. Deus ainda é Deus, mas o povo já não quer que Ele governe. Eles querem os benefícios do céu, mas sem a autoridade do céu. Querem proteção sem obediência. Querem promessas sem compromisso. Mesmo desejando algo novo, Israel carrega os mesmos vícios antigos. Eles querem mudança sem arrependimento. Querem solução sem transformação. Querem futuro sem consertar o passado. Isso é impossível espiritualmente. Porque Deus não constrói futuro sólido sobre fundamentos podres. O ciclo do livro de Juízes ainda está vivo. Pecado, dor, clamor, alívio, esquecimento. A diferença agora é que eles querem quebrar o ciclo com método humano. Não querem mais depender do arrependimento. Querem depender de sistema. Isso é trocar cura por anestesia. O sistema pode organizar, mas não pode purificar. Pode controlar comportamentos, mas não pode mudar corações. E Deus sempre quis o coração. Porque quem tem o coração tem todo o resto. Israel agora corre o risco de construir algo grande, por fora e vazio por dentro. Uma nação forte, mas espiritualmente morta. O livro de Juízes termina abrindo uma porta para outra fase da história. Não como solução, mas como transição. Ele mostra que a fé sem estrutura gera caos, mas também mostra que estrutura sem fé gera idolatria. O desafio agora é: como unir governo humano com submissão divina? Como ter liderança sem substituir Deus? Como ter ordem sem matar a dependência? Essas perguntas não são respondidas em Juízes. Elas são lançadas no ar, como sementes. O leitor sente que algo novo está chegando, mas não sabe se será bom ou ruim. Sabe apenas que do jeito que está não dá mais. A história pede mudança, mas toda mudança carrega risco, e todo risco exige discernimento. Israel está prestes a dar um passo grande, um passo que vai mudar tudo, mas ainda não sabe o preço desse passo. O povo vive dividido. Uma parte ainda quer depender de Deus, outra quer controlar tudo sozinha. Uma parte quer ouvir, outra quer decidir. Uma parte teme, outra se cansa de temer. Essa divisão interna enfraquece a nação, porque um povo dividido não sabe para onde ir. Cada grupo puxa para um lado, cada voz grita uma direção, e no meio do barulho, a voz de Deus fica difícil de ouvir. Isso não acontece porque Deus se cala, mas porque o ruído humano aumenta. Quanto mais o homem fala, menos escuta. Quanto mais decide, menos ora. Quanto mais controla, menos confia. Israel agora vive mais de opiniões do que de revelação, mais de ideias do que de direção, mais de vontade própria do que de obediência. A história mostra que quase todos os grandes erros de Israel começaram quando eles agiram sem ouvir a Deus. Agora, mais do que nunca, eles correm esse risco. Querem decidir rápido, querem resolver logo, querem sair do sofrimento sem entender por que sofrem. Isso é perigoso, porque quem não entende a causa repete o efeito. Eles podem mudar o formato, mas manter o problema. Podem trocar juízes por reis, mas manter corações idólatras. Podem trocar instabilidade por tirania. Podem trocar desordem por opressão. Tudo isso é possível quando se busca solução sem arrependimento. Deus não é contra a organização. Ele é contra a substituição. Não quer ser trocado por nenhum sistema.
Por mais eficiente que pareça, mesmo sem perceber, o povo começa a esperar algo. Não sabem exatamente o que, mas sabem que precisa ser diferente. Eles olham para trás e veem fracasso. Olham para frente e veem incerteza. Esse espaço entre fracasso e incerteza é o lugar onde Deus costuma agir. Porque ali o homem já não confia no passado e ainda não controla o futuro. Ali ele está vulnerável. E vulnerabilidade é porta para a dependência. Mesmo em meio à confusão, Deus está preparando algo. Não apenas um líder, mas uma nova etapa. Não apenas uma mudança política, mas uma mudança histórica. Mas o povo ainda não entende isso. Eles pensam pequeno. Deus pensa grande. Eles pensam em resolver agora. Deus pensa em transformar para sempre. Juízes termina sem resposta clara, porque a resposta não está no passado, está no que vem depois. Ele mostra tudo o que não funciona para preparar o coração para algo que pode funcionar. Ele mostra a falência da liderança sem Deus. Mostra a falência da fé sem obediência. Mostra a falência do povo sem identidade. Agora o palco está montado para uma nova fase. Uma fase que vai trazer esperança e dor, ordem e conflito, avanço e queda. Tudo ao mesmo tempo. O povo ainda não sabe, mas está prestes a entrar em um novo capítulo da sua história. Um capítulo que não apaga os erros do passado, mas nasce deles. Um capítulo que vai mostrar que Deus continua fiel, mesmo quando o homem muda de caminho. Mas essa história ainda não começou. Ela está apenas sendo preparada. E é exatamente nesse ponto de expectativa silenciosa que a narrativa continua avançando. Quando parecia que o caos já havia atingido seu limite, algo ainda mais sombrio começou a se formar nas sombras de Israel. O povo não apenas se afastava de Deus, mas começava a redefinir o que era certo e errado segundo seus próprios desejos. Cada tribo seguia seu próprio caminho como se não houvesse aliança, nem lei, nem temor. E a pergunta que ecoa agora é esta: o que acontece quando um povo perde totalmente a referência do sagrado? O livro de Juízes entra em sua fase mais perturbadora. Não se trata mais apenas de inimigos externos. Agora, o maior perigo nasce dentro da própria nação. A corrupção espiritual começa em pequenos gestos aparentemente inofensivos. Um homem, chamado Mica, começa a construir seu próprio sistema religioso. Ele mistura a fé verdadeira com idolatria. Ele cria um santuário particular. Ele fabrica imagens, ídolos e objetos sagrados falsos. E ele ainda contrata um levita para ser seu sacerdote particular. Isso revela algo assustador. A fé já não é mais obediência, é conveniência. Deus não é mais Senhor. É apenas uma peça dentro do projeto pessoal de cada um. E tudo isso acontece sem resistência social. Ninguém confronta, ninguém corrige, ninguém chora. O silêncio coletivo é tão grave quanto o pecado individual. O levita aceita o convite de Mica sem questionar se aquilo vinha de Deus. Ele troca sua vocação por estabilidade financeira. Ele troca chamado por conforto. Ele troca obediência por salário. Isso mostra que até líderes espirituais já estavam corrompidos. A religião vira negócio. O altar vira instrumento de lucro. O sacerdócio vira profissão sem temor. Mica acredita que, tendo um levita, Deus agora é obrigado a abençoá-lo. Ele pensa que pode manipular o céu com rituais. Ele não quer transformação, quer proteção mágica. Esse é um dos pecados mais perigosos. Usar Deus como amuleto. Não se busca santidade, busca-se vantagem. O levita, por sua vez, se sente honrado, mas não confrontado. Ele gosta da casa, da comida, das roupas. Ele gosta do status. Ele não pergunta se aquilo agrada ao Senhor. Ele pergunta apenas se aquilo o favorece. Assim nasce uma fé sem cruz, uma fé sem arrependimento, uma fé sem verdade. E essa fé falsa começa a se espalhar como doença silenciosa. Enquanto isso, a tribo de Dan enfrenta dificuldades para se estabelecer. Eles não conseguem conquistar totalmente sua herança. Em vez de buscar a Deus, eles buscam soluções humanas.
Enviam espias para procurar outra terra. No caminho, passam pela casa de Mica. Reconhecem a voz do levita. Descobrem o santuário falso. E em vez de denunciar, eles se interessam. Perguntam se Deus os abençoará. O levita responde o que eles querem ouvir. Ele não consulta o Senhor. Ele apenas profetiza conforme a conveniência. Os danitas então partem confiantes. Encontram uma cidade tranquila chamada Laís, um povo desprevenido, sem alianças fortes, e eles decidem atacar. Mas antes, voltam à casa de Mica, roubam seus ídolos, levam seu sacerdote. E quando Mica reclama, eles o ameaçam. O homem que criou sua própria religião agora perde até aquilo que inventou. Isso mostra que aquilo que não vem de Deus não tem proteção real. O que é construído na mentira é destruído pela força. E o levita, mais uma vez, escolhe o lado mais vantajoso. A tribo de Dan conquista Laís e a chama de Dan. Eles estabelecem ali o culto com os ídolos roubados. Eles transformam o pecado pessoal em pecado nacional. Agora não é só um homem desviando, é uma tribo inteira. O levita se torna sacerdote oficial desse sistema corrompido. E o texto mostra algo trágico. Isso durou por gerações. Ou seja, a idolatria se normalizou. Crianças cresceram vendo aquilo como certo. A mentira virou tradição. A desobediência virou cultura. Isso revela como o pecado, quando não é confrontado, vira herança. O erro de hoje vira doutrina amanhã. O desvio pequeno vira estrutura. E tudo isso acontece enquanto o nome de Deus ainda é usado. Eles não abandonaram o discurso religioso, apenas o esvaziaram de verdade. É a fase mais perigosa da fé, quando ela ainda fala de Deus, mas já não obedece a Deus. Então surge outra história ainda mais chocante. Um levita tem uma concubina que o abandona e volta para a casa do pai. Ele vai buscá-la. Fica dias sendo hospedado, comendo, bebendo e celebrando. Quando decide voltar, sai tarde. Eles param numa cidade de Benjamim chamada Gibeá. Ninguém os recebe, até que um velho os acolhe. Mas à noite, homens perversos cercam a casa, querem abusar do levita. O dono da casa tenta negociar. A concubina é entregue. Ela é violentada a noite inteira. Pela manhã, cai morta à porta. O levita a encontra sem vida. Ele não chora, não ora, não clama a Deus. Ele a corta em 12 pedaços. Envia para as tribos. Isso choca todo Israel. Mas não gera arrependimento imediato. Gera revolta. Gera fúria. Gera desejo de vingança. O pecado gera mais pecado. A violência gera mais violência. As tribos se reúnem. Querem punir Gibeá. Pedem que Benjamim entregue os culpados. Benjamim se recusa. Prefere proteger criminosos do que buscar justiça. Então começa uma guerra civil. Israel contra Israel. Irmãos contra irmãos. Tribos contra tribos. Eles até consultam a Deus, mas continuam confiando mais na força do que na santidade. As batalhas começam. Israel perde milhares. Mesmo assim, insiste. Eles choram, jejuam, mas ainda não entendem tudo o que Deus quer tratar. Só depois de grande dor, conseguem vencer Benjamim. Mas a vitória vem com preço altíssimo. Quase toda a tribo de Benjamim é destruída. Cidades são queimadas. Famílias são exterminadas. O povo chora depois da guerra. Eles percebem que foram longe demais. O zelo sem sabedoria vira crueldade. A justiça sem misericórdia vira massacre. Agora Israel se arrepende de quase ter apagado uma tribo inteira, mas não sabe como consertar. Eles fizeram juramentos precipitados, mataram inocentes junto com culpados. Agora querem restaurar, mas não sabem como. Isso mostra um padrão. Primeiro agem, depois pensam. Primeiro atacam, depois oram. Primeiro ferem, depois choram. Eles decidem buscar mulheres para os sobreviventes de Benjamim, mas fazem isso por meios confusos e violentos. Atacam outra cidade, raptam jovens. Criam soluções que também são injustas. Tentam resolver um pecado com outro pecado. Isso mostra como, quando se perde a direção de Deus,
Até as boas intenções produzem resultados distorcidos. O povo quer consertar, mas não sabe mais como ouvir. Eles querem paz, mas não sabem mais como andar na verdade. O livro repete uma frase que define tudo. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso não fala apenas de política, fala de ausência de autoridade espiritual, fala de ausência de verdade absoluta, fala de um povo sem referência, sem rei, sem lei viva, sem temor. Não é que Deus não estivesse presente, é que ninguém queria obedecer. O problema não era a falta de informação, era a falta de submissão. Eles conheciam histórias, promessas, leis, mas preferiam seus próprios caminhos. Isso revela que a maior crise não é externa, é interna. Não é inimigo estrangeiro, é coração rebelde. E enquanto o povo não entende isso, eles continuam girando no mesmo ciclo: pecado, opressão, clamor, livramento e queda outra vez. Esse caos não é o fim da história. Ele é o preparo. Deus permite que o fundo do poço seja visto. Ele deixa que a nação sinta o gosto amargo da autonomia sem ele. Ele mostra o resultado de uma fé sem obediência. Ele expõe a fragilidade de líderes sem caráter. Ele revela a dor de uma sociedade sem verdade. Tudo isso cria sede por algo novo. Cria desejo por direção. Cria necessidade de governo justo. O coração do povo começa a clamar por estabilidade, mas ainda não sabe exatamente o que pedir. Eles querem paz, mas não sabem que precisam de transformação. Eles querem ordem, mas não sabem que precisam de arrependimento. E é nesse ambiente que algo novo começa a se desenhar lentamente. O livro de Juízes termina sem solução plena. Ele termina com pergunta no ar. Ele termina com vazio no coração. Ele termina com sede por um líder diferente. Tudo o que foi vivido aponta para a necessidade de um rei. Mas não apenas um rei político. Um rei que governe também o coração. Um rei que traga unidade, um rei que traga direção, um rei que leve o povo de volta a Deus. Mas antes disso, o povo ainda precisa aprender mais, precisa sentir mais, precisa entender mais profundamente o peso de viver sem obediência. O ciclo ainda não está totalmente quebrado, a história ainda não encontrou seu descanso. O caminho para a redenção está sendo preparado, mas ele ainda não foi plenamente revelado. E assim a narrativa avança, carregando consigo a dor, a lição e a esperança silenciosa de que Deus ainda não terminou sua obra em Israel. E assim termina o livro de Juízes, não com fogos de vitória, mas com o peso de uma lição eterna. Uma nação escolhida, liberta do Egito, conduzida por milagres, agora aprende que não basta ter promessas, é preciso viver em obediência. Cada ciclo de queda mostrou que o problema nunca foi a falta de poder de Deus, mas a falta de entrega do coração humano. Deus sempre esteve pronto para salvar, mas o povo nunca esteve pronto para permanecer fiel. Juízes não é apenas história antiga, é espelho da alma humana. Mostra que quando o homem se afasta de Deus, ele não perde apenas direção, perde identidade. Sem Deus, a fé vira ritual vazio. Sem Deus, a justiça vira vingança. Sem Deus, a liberdade vira caos. O livro termina dizendo que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E essa frase ecoa até hoje, porque ainda hoje muitos vivem assim. Seguem sentimentos, desejos, opiniões próprias, mas não seguem a verdade de Deus. Juízes nos ensina que liberdade sem obediência vira escravidão disfarçada, que religião sem verdade vira engano, que força sem santidade vira destruição, e que vitória sem Deus é apenas atraso para uma nova queda. Mas também mostra algo precioso. Mesmo quando o povo cai, Deus não desiste. Ele levanta libertadores. Ele responde ao clamor. Ele restaura o que foi quebrado. O amor de Deus é maior que a infidelidade humana. Juízes prepara o coração para entender que o povo precisava de mais do que guerreiros. Precisava de mais do que juízes. Precisava de um rei que governasse não só a terra, mas o coração.
Precisava de alguém que unisse justiça e misericórdia. Precisava de direção espiritual. E essa história não termina em Juízes. Ela continua. Continua em Reis, em Profetas, e culmina em Cristo, o Rei Eterno, que não governa pela espada, mas pela cruz. O livro termina em crise, para que a redenção pareça ainda mais gloriosa quando chegar. Agora eu quero saber de você. O que essa história falou com o seu coração? Você se viu em algum desses ciclos de queda e restauração? Você já viveu momentos em que fez apenas o que parecia certo aos seus próprios olhos? Escreve aqui nos comentários o que você achou desse estudo. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se você acredita que Deus ainda restaura, escreve um amém aqui embaixo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e caminha com a gente nessa jornada pela palavra. E se ficou alguma dúvida, escreve também. A sua pergunta pode virar o próximo vídeo. Porque a história de Deus com a humanidade não acabou. E talvez hoje, Ele esteja escrevendo um novo capítulo, justamente com você.